Vamos inclinar a fronte, irmãos. Querido Deus e grande Pai, aqui estamos em qualidade de seus filhos e seus mordomos, Senhor. Nos ajuda e nos capacita, derrama o Teu Espírito Santo para que possamos, Senhor, ser fiéis a Ti e ser merecedores do reino eterno que Tu preparaste para cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor e a Tua graça. E nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Boa noite. Hoje é mais uma quarta-feira do quê? Quarta de poder. Que você possa receber do poder de Deus nessa noite, amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por ter trazido a cada um de nós aqui. O Senhor conhece as nossas necessidades, Ele sabe de tudo aquilo que nós temos passado. Que nesse momento, Senhor Jesus, o Espírito Santo possa continuar presente em nosso meio. E que eu possa, Senhor Jesus, ser usado como instrumento para ouvir a sua voz e também para transmiti-lo ao seu povo. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar aqui dois amigos. Um eu avisei ele que eu ia chamar, o outro não, porque ele estava longe. O Ricardo e o Jefferson. Você pode? Eu gostaria de pedir para o Ricardo que ele cantasse para a gente um hino. O hino 501, Canção sobre o Monte. Não, só o Ricardo. Você pode ajudar. Só um pedacinho, tá? Muito bem, você saiu bem, olha só. Jefferson, a mesma parte. Acontece que eu perguntei para o Ricardo, você canta? Nem um pouco, ele falou. Até que ele canta bem, né? Vamos lá.
E não é um concurso de talentos, mas a gente pode ver que o Jefferson tem talento nato para cantar. Mas o Ricardo desenvolveu um talento. Obrigada, Jefferson, que Deus possa continuar te abençoando. Ricardo, você pode mostrar para a gente o seu talento? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém. Que dom bonito, não é? Obrigada, Ricardo. Que Deus também possa continuar te usando. Todos nós, quando nós nascemos, recebemos dons de Deus. Alguns têm dons, que a gente fala natos, né? Pessoas que já nascem com aquele dom de cantar, de pregar, de falar em público. Às vezes com uma alegria interior que, independente daquilo que você esteja passando, você vê pessoas com um sorriso no rosto. São dons de Deus. E é disso que a gente vai falar hoje. Então eu gostaria que você abrisse a Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 25. Todas as quartas-feiras, eles propõem para que a gente fale sobre as parábolas de Jesus. Então hoje a gente vai falar sobre essa parábola específica. Mateus 25, a partir do versículo 13, do 14 aqui na minha. Eu vou começar a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tira-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe será dado em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? A primeira coisa que a gente pode parar para pensar aqui, é interessante isso, porque essa parábola ela fala exatamente a respeito de Jesus. Não é? Jesus estava falando exatamente dele, que ele iria sair por um tempo, ia se ausentar do seu país, mas um dia ele voltaria para rever os seus servos e também para o ajuste de contas, né, o acerto de contas.
Mas é engraçado, porque se você for olhar ali, ele fala assim, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes, receoso escondi na terra o talento que me destes. Se você for parar para pensar nesse ponto, a Bíblia está dizendo aqui que Deus é um homem mau e severo. Mas o que faz para o homem, para que nesse momento ele olhe para Deus e veja Deus como severo, como alguém injusto, que vem requerer alguma coisa que ele não contou, vem ceifar? Duas coisas são vistas nessa parábola. E tudo não passa de uma questão de relacionamento. Os dois servos primeiros, eles tinham algo que era relacionamento com o seu Senhor. Eles olhavam para o seu Senhor com amor. Quando o Senhor entregou para ele aqueles talentos, eles logo pensaram, eu recebi, mas não é meu, eu preciso cuidar. Ainda, mais ainda, por não ser meu. E o relacionamento deles, o amor que eles tinham pelo seu Senhor, fez com que eles fossem e multiplicassem os seus talentos. Já o inverso, o servo mau, ele não tinha relacionamento com Deus. Ele não sabia quem era esse Deus, esse Senhor. Quem era esse Senhor? Por quê? Né? Então, por essa forma, por essa questão, ele via o Senhor como um homem severo, como um homem mau. E aí eu te pergunto, nós temos tido relacionamento suficiente com Deus para olhar Deus como um Senhor amoroso e para poder então multiplicar os talentos que Ele nos deu? Crentes ou incrédulos, todos são propriedades do Senhor, todos são chamados para o serviço e todos deverão no dia do juízo prestar contas a Deus. De que maneira responderão a esta reivindicação? Tem um ditado que ele fala assim: quem não vive para servir, não serve para viver. É interessante isso, porque a missão da igreja, nós, enquanto adventistas do sétimo dia, os jovens, né, principalmente conhecem bem esse lema. Qual é o nosso lema? Salvação e serviço. Quer dizer, nós estamos vivendo para servir ou para ser servidos? Nós estamos nos encaixando aqui. Aquele que não vive para servir, não serve para viver. A gente tem vários dons, no qual a gente pode subdividir eles. Existem dons que são natos, né? Que a gente comentou. O dom de cantar, o dom de falar em público, são dons natos, que as pessoas já nascem com esse dom. E tem também os dons que são cultivados ou adquiridos. Uma pessoa, quando ela quer ser pintora, uma criança, ela pega lápis de cor e ela vai fazendo rabisco. Você não vai olhar para uma criança logo que ela nasceu, que lindo, ele é um artista. Conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai aprendendo e vai criando técnicas para que ele possa ser um bom pintor, para que ele possa ser um bom pianista, para que ele possa desenvolver os seus dons. Esses, então, são dons cultivados ou adquiridos ao longo da vida. E esses dons, eles precisam de treino, precisam de dedicação. Existem dons que são gerais, que são dados para todo mundo, independente de qualquer coisa. Alguém sabe? O dom da vida, o tempo e as oportunidades. Se você está aqui hoje, foi porque Deus te deu a vida. Porque Deus te deu o tempo para que você pudesse estar aqui, que você organizou bem o seu tempo para poder estar aqui, e porque Deus te deu a oportunidade de estar aqui para ouvir, para pedir, para agradecer. São oportunidades, são dons para todos. Alguns aproveitam as oportunidades, outros não. Alguns fazem bom uso do seu tempo, outros não. E até mesmo da sua própria vida. Lá em 1 Coríntios 12, do 8 ao 11, é um texto bem conhecido. Ele nos fala a respeito dos dons do Espírito Santo.
que é a outra categoria de dons que a gente tem. 1 Coríntios 12, a partir do 8. Porque a um é dada mediante o Espírito palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a fé, dons de curar, a outro, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Daí no versículo 11, acompanha lá comigo. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, cada um individualmente. A história nos fala que o Senhor, Ele veio e Ele deu aos seus servos, Ele distribuiu os talentos. A um Ele deu 5, a outro 2 e a outro 1. E a Bíblia fala também que Deus nos dá talento conforme a nossa capacidade. Então você pode pensar assim, para esse que deu 1, ele não era inteligente. Né? Então foi por isso que ele foi lá e ele pegou, porque ele não era alguém inteligente. Acontece que Deus poderia ter, o Senhor dessa parábola poderia ter dado esse talento para qualquer outra pessoa, mas ele escolheu 3. E algo que é bem interessante, aquela quantia junta dos talentos que ele deu aos seus servos, eles pesavam 272 quilos de prata. É muita coisa. Na época, tudo isso junto equivalia ao salário de 160 anos de um trabalhador. É muita coisa, gente. A gente nem ia viver para poder ter tudo isso. Né? Então, assim, isso tudo junto. Mas, para um foi só um. Um talento eram 34 quilos de prata e equivalia a 20 anos do salário desse trabalhador. Então, assim, o Senhor confiou um porque acreditava, porque confiava que daquele um ele faria alguma coisa. E porque realmente era importante para ele, porque Deus confiava naquele Senhor, naquele talento. E eu posso dizer assim para cada um de nós, Deus confiou nem que seja um talento para você. E o talento que o Senhor confiou para cada um de nós equivale a muito mais do que 34 quilos de prata, do que 20 anos do nosso trabalho. Porque através do talento que Deus deu para cada um de nós vamos utilizá-lo aqui na terra. Não só para o nosso bem, para que nós possamos estar no céu, mas porque através desse talento, outras pessoas vão estar no céu. E a vida de um ser humano que vai para o céu vale muito mais do que 34 talentos, do que 34 quilos de prata. Aí você pode pensar assim, poxa, mas tem gente que canta, tem gente que fala em público, tem gente que é líder disso, que é líder daquilo. E eu quero dizer assim para você, irmão Luiz, fique em pé. Irmão Sebastião, fique em pé. Delice, você que é da recepção, né? Fique em pé. Lilian, Nina, quem mais que tem aqui de liderança da igreja? A Vânia, a Celina, o Éder. Fiquem em pé. Tem mais que seja da liderança, gente? Se forem da liderança, fiquem em pé. Assim, Deus deu talento para cada um de vocês que o outro não tem. E Deus capacitou cada um de vocês. As pessoas que o teu ministério, Vânia, vai alcançar através dos dons que Deus te deu, o meu ministério de criança, de aventureiro, não vai nunca conseguir alcançar. Eu cuido das crianças e você cuida dos idosos. Eu não posso fazer o teu trabalho. Você tem que fazer. Os anciãos são a mesma coisa. Eles são responsáveis por trazer quem vai pregar aqui na frente. A responsabilidade deles, eles têm que usar os dons deles para que as pessoas que venham aqui na frente sejam capacitadas para levar a mensagem para quem está sentado. E outras coisas que eles precisam resolver. As pessoas que vocês vão alcançar, eu não consigo alcançar. Assim é com o ministério da mulher. Você levantou um ministério nessa igreja. Foi por tuas próprias forças? Não. Foi porque o Espírito Santo agiu em você.
e porque você pôs os seus dons à disposição para que esse ministério possa levantar. As pessoas que você vai conseguir, o Jefferson com o louvor dele não vai conseguir alcançar. Da mesma forma a Lilian lá com as crianças, a Lilian tem ali que resolver conflito entre crianças, entre professores, entre mães. E as pessoas que ela lá embaixo resolve, as pessoas que ela, no ministério dela, alcança, nenhum de nós podemos alcançar. Escola sabatina é a mesma coisa. Pode sentar. E aí você pode dizer assim, mas eu não sou da liderança. Então, tudo bem. Você não é da liderança, mas você tem a tua casa. Você tem o teu trabalho. Você tem na rua. Hoje o Ricardo pediu oração por 2 clientes dele. Ele trabalha na rua. Como que essas pessoas resolveram me pedir para o Ricardo uma oração? Adivinharam? Está escrito na testa, Adventistas do 7º dia. A gente não anda com um símbolo na testa dizendo que a gente é Adventista do 7º dia. Mas você tem que usar os seus dons, os seus talentos, aonde você está, para que as pessoas olhem para você e possam pedir. Irmão, ora por mim, porque está difícil. E através da tua oração, através do teu testemunho, através do uso dos teus talentos, você vai chegar a essas pessoas. E lá naquela casa que você chega, eu não chego. Os jovens, os pequenos da igreja, vocês podem achar que vocês não têm forças para fazer nada. Mas a gente tem histórias na Bíblia de muitas crianças, de muitos pequenos, que puseram os seus talentos no Senhor e foram usados. Davi era pequeno, Davi era um jovem. E ele conseguiu usar os seus talentos para o Senhor. Sabe, se todo mundo aqui dentro da igreja, quando entrasse para a igreja, olhasse aqui para frente e falasse assim, ai, meu dom é cantar. Aí nós teríamos um coral lindo, mas não teria ninguém lá na recepção deles. Não é? Não teria ninguém aqui para pregar. E aí não teria ninguém para visitar os enfermos, porque o Espírito Santo usa cada um de nós conforme os dons que Ele mesmo quer nos dar. Não é da nossa escolha. De repente você quer muito cantar, não seja o seu dom. Aí às vezes, dependendo, em vez de você trazer pessoas para Deus, você vai afastar. Canta no chuveiro, irmão. Né? Ou então, quer pregar, mas é muito tímido, não consegue. Sabe? Peça para Deus. Sabe? A parábola fala que para aquele que tem, lhe será dado. Então, assim, se você de alguma forma tem cuidado desse talento que Deus tem te dado, o Senhor é tão bom e tão misericordioso que Ele olha para mim e Ele fala assim, ó, vou te dar mais um, porque você está desempenhando bem esse. E sabe o que é interessante? Que não é para mérito próprio, não é para vanglória, não é para nada, mas é para que seja manifestada a glória do Espírito Santo no nosso meio. Sabe, se todos nós usássemos os nossos dons conforme o Senhor nos deu, o nosso tempo, talvez Jesus já tivesse voltado. Mas sabe o que nós temos feito com os nossos talentos? Nós temos enterrado. Muitos dos nossos talentos estão enterrados. Sabe, Deus nos dá os talentos e eu vejo assim, de repente você pode pensar, mas eu não tenho talento de pregar, não tenho talento de falar, não posso ajudar em nada na igreja. Você pode ser um eletricista, sabe? Você pode dizer assim, não posso, eu sou eletricista. Deus te deu um dom, porque sinceramente eu fui trocar uma tomada na minha casa e eu quase botei fogo. É um dom, sabe? Então assim, você que é professora, usa do teu dom, do teu talento para ensinar durante 5 dias da semana. Você que é eletricista, você usa do teu dom para a tua sobrevivência durante 5 dias da semana. Seja qual for a tua profissão, é um talento. Você usa durante 5 dias da semana. Mas aí quando passa a comissão de nomeação, que nós estamos chegando agora, a comissão volta, ora, fica lá horas e horas esperando e chega no teu nome. Ah, nós escolhemos você para ser professora da escola sabatina. Aí, sabe, a gente escuta assim, mas eu não vou não. Eu faço isso 5 dias na semana, eu não vou fazer isso no sábado, estou cansada. Sabe?
E você tem usado esses dons para si mesmo, mas não pode usar no serviço de Deus. Se você, no caso do eletricista, sabe? Será que não está precisando de nada, irmão, aí na igreja? Será que não está precisando fazer um reparozinho aí? Ah, mas a igreja tem dinheiro. Tudo bem, a igreja tem dinheiro, mas é uma oferta que você está fazendo para o Senhor. Sabe? Você está usando o teu talento para a causa de Deus também dessa forma. Gente, é importante, eu não quero deixar de falar isso, que tudo é por uma questão de relacionamento. Se você tem relacionamento com o Senhor, você vai se importar sim, e você vai dizer sim ao chamado de Deus quando Ele te pedir para usar os seus talentos. Mas se você não tem um relacionamento, se você não tem amor por Deus, por esse Senhor, você não vai usar os seus talentos. Você prefere esconder, porque você vai olhar para Ele e vai dizer assim: esse é um Senhor que vem colher o que não semeou. Assim, aqui no livro que a gente recebeu, fala assim: sermos revestidos de humildade não significa que devemos ser de intelecto medíocre, aspirações deficientes e covardes em nossa vida. Equivocamos-nos de cargos com medo de não sermos bem-sucedidos. Porque de repente você pode pensar que esse servo, ele não fez porque ele não tinha capacidade. Mas não, porque quando nós pedimos para Deus, Deus nos dá capacidade. Se você foi chamado para ser diácono, mas eu não sei fazer isso, tem um manual da igreja. Procura conhecimento, vai buscar. Se você recebeu o dom de ser mãe e você não se acha capaz para isso, orientação da criança. 800 páginas de leitura que vão te ajudar e te capacitar para que você possa exercer os seus dons, os seus talentos. Sabe? A gente tem que buscar. Tem dons que são natos, mas tem dons que você vai cultivando ao longo da vida. Se nos entregarmos completamente a Deus e seguirmos a sua direção em nosso trabalho, Ele mesmo se responsabilizará pelo cumprimento. Não pense que você é incapaz. Porque a partir do momento que você colocar as suas mãos, a sua vida, os seus talentos na mão de Deus, o resto Ele vai fazer. Amém? Lá nos Estados Unidos da América, numa época da escravidão, estava tendo um leilão. E durante esse leilão, um homem foi colocado no tronco, um negro. E ele estava levando chibatadas. E ele ia ser o próximo a ser leiloado. E ele gritava assim: vocês podem me vender pelo preço que for, não importa. Vocês podem me bater com a chibata, vocês podem me amarrar no tronco, mas eu não vou trabalhar. E ele continuava gritando. E o leiloeiro lá fazendo leilão, mas ninguém dava lance por ele. Era um homem forte, robusto, mas as pessoas pensavam assim: eu vou comprar ele, mas ele não vai trabalhar, vai me dar problema, capaz até de criar um motim, então eu não vou comprar ele. E aí, de repente, no meio de toda aquela multidão, em meio aos gritos desse homem, uma pessoa levantou a mão e deu um alto lance por ele. O leiloeiro, mais do que depressa, bateu o martelo para se livrar logo daquele homem. E aquele homem foi dali de onde eles saíram do leilão até a fazenda gritando: eu não vou trabalhar, eu não vou, ninguém vai me manter escravo, eu não vou trabalhar, obrigado. Vocês podem me matar, mas eu não vou trabalhar. Quando ele chegou lá, o fazendeiro pediu para que tirassem ele e levou ele para um local da fazenda. Chegou lá na frente de uma casa. E então o fazendeiro falou assim para esse homem, o nome dele é Joy: Joy, essa é a sua casa. A partir de hoje, você é um homem livre. Essa é a sua carta de alforria. O Joy olhou para o fazendeiro, olhou para sua nova morada, e ele não acreditava no que ele estava vendo. Mas por amor ao que aquele fazendeiro tinha feito por ele, ele falou assim: olha, eu vou servir ao Senhor pelo resto da minha vida. Não sei como você chegou aqui, mas alguém fez isso por você e por mim também. Pagou um alto preço, nos tirou do leilão da mão de Satanás. E ele falou assim: aqui está a tua carta de alforria. Você é livre para fazer o que você quiser. Você não precisa mais servir de escravo no mundo.
a decisão, irmãos. Se nós vamos servir a esse homem por gratidão ou não, está nas nossas mãos. Que nós possamos pensar nisso e que o Senhor possa nos abençoar durante a semana. Feche seus olhos. Querido Deus, obrigada, Pai, por ter pago alto preço por nós, por ter nos dado os dons e talentos, Senhor. E nós queremos te pedir, Senhor, que nesta noite, cada um de nós que está aqui, saia desta casa cheio de coragem e de vontade para enfrentar o que for preciso e para usar os dons e os talentos que o Senhor nos deu. Te agradecemos, Senhor, não por nossos méritos, porque nós sabemos das nossas fraquezas, mas porque nós sabemos que em Ti somos fortes. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.